O prédio tá balançando. Olha o lustre como é que tá. Balançou bastante. O senhor ficou com medo? Um pouco, né? Porque o negócio é meio feio mesmo, né? Então começa aquele negocinho meio tremendo assim, e a janela aqui faz aquele barulho assim. Aí a gente tem medo. Também eu já escutei falar muito aí que deu, né? Em Juária mesmo deu, que partiu os prédios também, né? Foi um tremor, como se um trovão, assim. E daí começou tudo a tremer, eu senti o chão que estava, né, balançando, então eu senti uma coisa muito ruim, foi muito horrível. Quando começou a tremer tudo, começou a cair os vidros no chão, inclusive uma pilha de copos que minha mãe guardava com todo carinho, né? Começou a cair aquele negócio, eu fiquei pensando, nossa, que alguma coisa diferente acontecendo, né? A cobertura de minhas casas é tudo de alumínio, né? Então eu realmente não faço laje. Começou um barulho, como se fosse um rolo compressor de asfalto, e a gente saiu para fora e percebeu que todos os vizinhos também estavam para fora. Por todos os cantos da cidade, o assunto é o mesmo: terremoto. E não é por acaso. Por aqui, os moradores já sentiram o chão tremer várias vezes. No ano passado, dos 42 tremores registrados no Brasil, 20 ocorreram nesta região. E a meta agora é colocar em funcionamento uma estação sismológica na cidade, já que a estrutura atual está desativada. Você ouve um barulho enorme, parecendo um 10, 12 trator de esteira grande ao mesmo tempo, funcionando. Você procura o barulho, não encontra, e você sente o chão tremer e vê os objetos balançar. Sinais dos tempos, ou é o nosso planeta que está nos avisando alguma coisa? Olha só, no mês de setembro desse ano, um fortíssimo terremoto atingiu o Chile. Segundo os especialistas, o terremoto foi numa faixa de 8,3 na escala Richter. Altíssimo, poderoso mesmo terremoto. Tão poderoso que foi sentido aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Existe uma falha nas placas tectônicas lá na Califórnia e, segundo especialistas, essa falha de San Andreas lá na Califórnia deverá produzir nas próximas décadas um terremoto gigantesco em torno de 6,7 graus na escala Richter. De vez em quando a gente pensa que essas coisas só acontecem lá fora, em outros países, mas ontem tivemos uma surpresa, ou melhor, o brasileiro, principalmente as pessoas que moram lá no Amazonas, em Rondônia, tiveram um enorme susto. Forte tremor atingiu o Brasil. Na verdade, o epicentro desse terremoto foi lá no Peru e a potência dele foi em torno de 7,5 graus. Ainda bem que essas coisas não acontecem no Brasil. E agora? Agora não existe lugar seguro em nosso planeta. Um exemplo disso é que nos próximos meses, já começou, nós seremos atingidos pelo fenômeno El Niño. El Niño, em poucas palavras, é o superaquecimento das águas do Oceano Pacífico. Mas se o El Niño é um fenômeno da natureza, um fenômeno natural, não podemos dizer a mesma coisa do efeito estufa. Há muitos e muitos anos, o nosso céu, a nossa atmosfera está sofrendo com a burrice e a ignorância e a ganância dos homens. Recentemente houve uma reunião do G20, os países mais importantes, mais desenvolvidos do mundo, e colocou em pauta essa discussão das mudanças climáticas, mas nada foi resolvido. Fica tudo nos interesses econômicos. O que está acontecendo no nosso mundo, alguns vão dizer que é o juízo final e que a própria Bíblia Sagrada já previu, fez revelações sobre esses sinais dos tempos. Muitas pessoas afirmam que estamos vivendo sintomas do juízo final, do Apocalipse. Outros estão afirmando que tudo que está acontecendo é resultado natural daquilo que os homens estão fazendo com o nosso planeta. Ou seja, a humanidade está destruindo a própria humanidade. Como vocês devem ter visto em vídeos anteriores, eu tenho, de certa forma, abraçado aquela teoria do grande filtro, que diz que toda civilização, toda espécie tem uma data de validade. Talvez eu esteja sendo um pouquinho pessimista, mas eu vou te dizer uma coisa, na minha opinião, alguma coisa estranha está acontecendo. Parece que o planeta Terra, parece que a natureza está nos alertando de alguma coisa. Parece até que alguns sinais, algumas catástrofes estão nos avisando que algo não vai bem. Mais um tremor de terra sentido no Brasil. Bom, recentemente nós estamos tendo muitos casos de terremotos e tremores de terra no Brasil, coisa
que não se ouvia nem falar antes. Inclusive, num passado não muito distante, quando se falava em terremoto no Brasil, todos começavam a rir, até porque, naturalmente falando, era praticamente impossível acontecer tremores de terra aqui no Brasil. Porém, nesse ano de 2015, algumas coisas estão ficando um pouco assustadoras. Nesse ano de 2015, estamos tendo vários relatos de tremores de terra no Brasil. Recentemente, tivemos tremores de terra na Bahia. Tivemos também em Minas Gerais. Inclusive, este tremor de terra pode ter sido o causador do rompimento das barragens em Mariana, provocando um grande desastre ecológico, onde várias pessoas morreram e estão desaparecidas. E agora, no final do mês de novembro de 2015, tremores de terra em 3 estados ao mesmo tempo no norte do país, no Acre, Amazonas e Rondônia. Tremor de magnitude de 7,6, o que é considerado alto, segundo especialistas em terremotos. Pessoas ficaram totalmente desesperadas. Pessoas saíram das suas casas, foram correndo para a rua, com medo de acontecer alguma tragédia, de morrerem em escombros, dos prédios, das casas caírem. E tudo isso está assustando a população brasileira, porque, como foi dito anteriormente, não se ouvia falar em terremotos no Brasil, tremores de terra ou algo do tipo. Quando nós falávamos a palavra terremoto, imaginávamos somente o Japão. Mas agora, isso está se tornando uma realidade aqui no Brasil, o que de fato é um pouco estranho. Vamos pensar que tudo isso pode ser, se já não é, um cumprimento das profecias ditas por Jesus, onde ele diz que antes do final dos tempos haveria terremotos em vários lugares. Como também foi dito anteriormente que todos esses tremores de terra que estão acontecendo no Brasil podem ser testes da HAARP, uma arma que foi projetada para mover, para mexer, para manipular o tempo e a natureza, provocando desastres naturais. Eu falei isso no vídeo passado, quando nós relatamos o que aconteceu em Mariana. Levantamos uma teoria e uma hipótese do HAARP estar por trás do tremor de terra que foi sentido antes do rompimento das barragens. E agora estamos sentindo tremores também ali no norte do país. Amazonas, Acre e Rondônia. Nesse ano de 2015, um atrás do outro, uma ocorrência de tremores de terra atrás da outra. Tivemos em São Paulo, tivemos no Ceará, tivemos na Bahia, tivemos em Minas Gerais e agora em 3 estados ao mesmo tempo. Em 3 estados ao mesmo tempo. Prestem bem atenção. Tá muito estranho isso. Uma coisa atrás da outra. Algumas pessoas vieram criticar o canal e o nosso posicionamento nos vídeos anteriores, dizendo que terremoto é algo natural, é algo normal, que sempre teve e que a gente está colocando minhoca na cabeça das pessoas. Bom, se terremoto, tremor de terra, fosse algo natural e normal, teríamos mais evidências anteriores registradas aqui no Brasil. A notícia se espalharia com muita facilidade, mesmo se a internet não fosse popularizada ainda. Os jornais iriam transmitir, o rádio. Porém, atualmente, todos os meios de comunicação estão divulgando todos esses tremores de terra que estão acontecendo. Então fica a dúvida no ar. Seria isso o cumprimento da profecia de Jesus Cristo? Está escrito em Mateus capítulo 24, você pode ler. Ou seria
testes do HAARP aqui no Brasil. Testes pequenos, para ver a reação do povo, para ver como o solo, o ambiente brasileiro, a natureza brasileira se comporta com os testes do HAARP. Essa arma maldita que foi criada para colocar medo, pânico, controlar o tempo, provocar tsunamis, terremotos e até furacões. Eu disse no vídeo passado que existe uma teoria com bastante argumentos convincentes de que furacões como o Katrina não foram promovidos naturalmente pela natureza, mas que foram gerados por essa arma, o HAARP. Por mais absurdo que pareça essa ideia, é muita coincidência um terremoto atrás do outro. E você fala, tio Lu, mas isso é cumprimento da profecia de Jesus Cristo. Não estou descartando isso. As evidências estão aí. Podem ser as duas situações. Cumprimento da profecia de Jesus Cristo, porque ele pode ter visto o que aconteceu, ele pode ter visto não, ele viu o que iria acontecer antes do fim, por isso anunciou. E também pode ser, juntamente com essa profecia, testes dessa arma chamada HAARP. Bom, claro que tem a ver uma coisa com a outra. Então tudo isso aí nos deixa bastante preocupados e intrigados. Pessoas que têm um senso crítico como eu, pessoas que analisam, que pensam, ficam muito mais preocupadas só de pensar de que esses tremores de terra podem não ser algo natural, mas algo gerado pelo próprio homem. Isso é muito mais perigoso do que se pensa, porque isso aí é domínio, isso aí é extermínio, pode ter extermínio de milhares de pessoas. Isso aí é jogada política. Isso aí tem a ver até com o plano do anticristo. Se a gente for estudar a fundo o governo do anticristo, isso aí tem até o dedo dessa galera maléfica e obscura aí. Também cumprimento das profecias ditas por Jesus Cristo, porque uma coisa está ligando à outra. Então, nós estamos vivendo um tempo de caos, um tempo de pandemônio. E muitas pessoas estão fingindo que as coisas não estão acontecendo. Meus amigos, minhas amigas, analisem comigo. Nós nunca ouvimos falar em terremotos no Brasil. E agora está tendo um atrás do outro. Será que o Brasil se tornou um ambiente de testes para uma arma capaz de manipular o tempo, promover terremotos, maremotos, tsunamis e furacões? Isso é algo a se pensar. O meu conselho é que você se prepare para o pior. Não acredite em tudo que a mídia te conta. Não acredite que você está seguro. Você não está seguro. A sua família não está segura. Se prepare. Tenha precaução. Estoque alimentos. Estoque água. Não duvide que uma tragédia natural, entre aspas, possa acontecer aí na sua cidade. Aconteceu tremor de terra no interior da Bahia. Aconteceu tremor de terra antes do rompimento das barragens em Mariana, em Minas Gerais. Aí onde você está, pode acontecer um tremor de terra. Pode ser um fenômeno natural que esteja acontecendo decorrente da degradação humana, ou será que é uma arma criada para manipular o tempo e estão fazendo testes aqui no Brasil? Se isso é somente o teste, imagine quando eles resolverem usar de verdade. Lembrando que não estamos afirmando nada aqui. Isso são apenas teorias. Porém, nada do que foi dito aqui pode ser 100% descartado. Às vezes a verdade pode ser tão absurda que não pareça a verdade. Nosso papel aqui é coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.
intervir, para mexer, para manipular o tempo e a natureza, provocando desastres naturais. Eu falei isso no vídeo passado, quando nós relatamos o que aconteceu em Mariana. Levantamos uma teoria e uma hipótese do RAARP estar por trás do tremor de terra que foi sentido antes do rompimento das barragens. E agora estamos sentindo tremores também ali no norte do país. Amazonas, Acre e Rondônia. Nesse ano de 2015, um atrás do outro, uma ocorrência de tremores de terra atrás da outra. Tivemos em São Paulo, tivemos no Ceará, tivemos na Bahia, tivemos em Minas Gerais e agora em 3 estados ao mesmo tempo. Em 3 estados ao mesmo tempo. Prestem bem atenção. Tá muito estranho isso. Uma coisa atrás da outra. Algumas pessoas vieram criticar o canal e o nosso posicionamento nos vídeos anteriores, dizendo que terremoto é algo natural, é algo normal, que sempre teve e que a gente está colocando minhoca na cabeça das pessoas. Bom, se terremoto, tremor de terra, fosse algo natural e normal, teríamos mais evidências anteriores registradas aqui no Brasil. A notícia se espalharia com muita facilidade, mesmo se a internet não fosse popularizada ainda. Os jornais iriam transmitir, o rádio. Porém, atualmente, todos os meios de comunicação estão divulgando todos esses tremores de terra que estão acontecendo. Então fica a dúvida no ar. Seria isso o cumprimento da profecia de Jesus Cristo? Está escrito em Mateus capítulo 24, você pode ler. Ou seria testes do RAARP aqui no Brasil? Testes pequenos, para ver a reação do povo, para ver como o solo, o ambiente brasileiro, a natureza brasileira se comporta com os testes do RAARP, essa arma maldita que foi criada. O prédio tá balançando, olha o lustre como é que tá. Balançou bastante. O senhor ficou com medo? Um pouco, né? Porque o negócio é meio feio mesmo, né? Então começa aquele negocinho meio tremendo assim, e a janela aqui faz aquele barulho assim. Aí a gente tem medo. Também eu já escutei falar muito aí que deu, né? Em Juara mesmo deu, que partiu os prédios também, né? Foi um tremor, como se um trovão, assim. E daí começou tudo a tremer, eu senti o chão que estava, né, balançando, então eu senti uma coisa muito ruim, foi muito horrível. Quando começou a tremer tudo, começou a cair os vidros no chão, inclusive uma pilha de copos que minha mãe guardava com todo carinho, né? Começou a cair aquele negócio, eu fiquei pensando, nossa, que alguma coisa diferente acontecendo, né? A cobertura de minhas casas é tudo de alumínio, né? Então eu realmente não faço laje. Começou um barulho, como se fosse um rolo compressor de asfalto, e a gente saiu para fora e percebeu que todos os vizinhos também estavam para fora. Por todos os cantos da cidade, o assunto é o mesmo: terremoto. E não é por acaso, por aqui, os moradores já sentiram o chão tremer várias vezes. No ano passado, dos 42 tremores registrados no Brasil, 20 ocorreram nesta região. E a meta agora é colocar em funcionamento uma estação sismológica na cidade, já que a estrutura atual está desativada. Você ouve um barulho enorme, parecendo um 10, 12 trator de esteira grande ao mesmo tempo, funcionando. Você procura o barulho, não encontra, e você sente o chão tremer e vê os objetos balançar. Sinais dos tempos, ou é o nosso planeta que está nos avisando alguma coisa? Olha só, no mês de setembro desse ano, um fortíssimo terremoto atingiu o Chile. Segundo os especialistas, o terremoto foi numa faixa de 8,3 na escala Richter. Altíssimo, poderoso mesmo terremoto. Tão poderoso que foi sentido aqui no Brasil, especialmente
em São Paulo. Existe uma falha nas placas tectônicas lá na Califórnia e, segundo especialistas, essa falha de San Andreas, lá na Califórnia, deverá produzir nas próximas décadas um terremoto gigantesco em torno de 6,7 graus na escala Richter. De vez em quando a gente pensa que essas coisas só acontecem lá fora, em outros países, mas para colocar medo, pânico, controlar o tempo, provocar tsunamis, terremotos e até furacões. Eu disse no vídeo passado que existe uma teoria com bastante argumentos convincentes de que furacões como o Katrina não foram promovidos naturalmente pela natureza, mas que foram gerados por essa arma, o HAARP. Por mais absurdo que pareça essa ideia, é muita coincidência um terremoto atrás do outro. E você fala, tio Lu, mas isso é cumprimento da profecia de Jesus Cristo. Não estou descartando isso. As evidências estão aí. Podem ser as duas situações. Cumprimento da profecia de Jesus Cristo, porque ele pode ter visto o que aconteceu, ele pode ter visto não, ele viu o que iria acontecer antes do fim, por isso anunciou. E também pode ser, juntamente com essa profecia, testes dessa arma chamada HAARP. Bom, claro que tem a ver uma coisa com a outra. Então tudo isso aí nos deixa bastante preocupados e intrigados. Pessoas que têm um senso crítico como eu, pessoas que analisam, que pensam, ficam muito mais preocupadas só de pensar de que esses tremores de terra podem não ser algo natural, mas algo gerado pelo próprio homem. Isso é muito mais perigoso do que se pensa, porque isso aí é domínio, isso aí é extermínio, pode ter extermínio de milhares de pessoas. Isso aí é jogada política. Isso aí tem a ver até com o plano do anticristo. Se a gente for estudar a fundo o governo do anticristo, isso aí tem até o dedo dessa galera maléfica e obscura aí. Também cumprimento das profecias ditas por Jesus Cristo, porque uma coisa está ligando à outra. Então, nós estamos vivendo um tempo de caos, um tempo de pandemônio. E muitas pessoas estão fingindo que as coisas não estão acontecendo. Meus amigos, minhas amigas, analisem comigo. Nós nunca ouvimos falar em terremotos no Brasil. E agora está tendo um atrás do outro. Será que o Brasil se tornou um ambiente de testes para unir? Até porque, naturalmente falando, era praticamente impossível acontecer tremores de terra aqui no Brasil. Porém, nesse ano de 2015, algumas coisas estão ficando um pouco assustadoras. Nesse ano de 2015, estamos tendo vários relatos de tremores de terra no Brasil. Recentemente, tivemos tremores de terra na Bahia. Tivemos também em Minas Gerais. Inclusive, este tremor de terra pode ter sido o causador do rompimento das barragens em Mariana, provocando um grande desastre ecológico, onde várias pessoas morreram e estão desaparecidas. E agora, no final do mês de novembro de 2015, tremores de terra em 3 estados ao mesmo tempo no norte do país, no Acre, Amazonas e Rondônia. Tremor de magnitude de 7,6, o que é considerado alto, segundo especialistas em terremotos. Pessoas ficaram totalmente desesperadas. Pessoas saíram das suas casas, foram correndo para a rua, com medo de acontecer alguma tragédia, de morrerem em escombros, dos prédios, das casas caírem. E tudo isso está assustando a população brasileira, porque, como foi dito anteriormente, não se ouvia falar em terremotos no Brasil, tremores de terra ou algo do tipo. Quando nós falávamos a palavra terremoto, imaginávamos somente o Japão. Mas agora, isso está se tornando uma realidade aqui no Brasil, o que de fato é um pouco estranho. Vamos pensar que tudo isso pode ser
se já não é um cumprimento das profecias ditas por Jesus, onde ele diz que antes do final dos tempos haveria terremotos em vários lugares. Como também foi dito anteriormente que todos esses tremores de terra que estão acontecendo no Brasil podem ser testes da HAARP, uma arma que foi projetada para mover. Ontem tivemos uma surpresa, ou melhor, o brasileiro, principalmente as pessoas que moram lá no Amazonas, em Rondônia, tiveram um enorme susto. Forte tremor atingiu o Brasil. Na verdade, o epicentro desse terremoto foi lá no Peru e a potência dele foi em torno de 7,5 graus. Ainda bem que essas coisas não acontecem no Brasil. E agora? Agora não existe lugar seguro em nosso planeta. Um exemplo disso é que nos próximos meses, já começou, nós seremos atingidos pelo fenômeno El Niño. El Niño, em poucas palavras, é o superaquecimento das águas do Oceano Pacífico. Mas se o El Niño é um fenômeno da natureza, um fenômeno natural, não podemos dizer a mesma coisa do efeito estufa. Há muitos e muitos anos, o nosso céu, a nossa atmosfera está sofrendo com a burrice e a ignorância e a ganância dos homens. Recentemente houve uma reunião do G20, os países mais importantes, mais desenvolvidos do mundo, e colocou em pauta essa discussão das mudanças climáticas, mas nada foi resolvido. Fica tudo nos interesses econômicos. O que está acontecendo no nosso mundo, alguns vão dizer que é o juízo final e que a própria Bíblia Sagrada já previu, fez revelações sobre esses sinais dos tempos. Muitas pessoas afirmam que estamos vivendo sintomas do juízo final, do Apocalipse. Outros estão afirmando que tudo que está acontecendo é resultado natural daquilo que os homens estão fazendo com o nosso planeta. Ou seja, a humanidade está destruindo a própria humanidade. Como vocês devem ter visto em vídeos anteriores, eu tenho, de certa forma, abraçado aquela teoria do grande filtro, que diz que toda civilização, toda espécie tem uma data de validade. Talvez eu esteja sendo um pouquinho pessimista, mas eu vou te dizer uma coisa, na minha opinião, alguma coisa estranha está acontecendo. Parece que o planeta Terra, parece que a natureza está nos alertando de alguma coisa. Parece até que alguns sinais, algumas catástrofes estão nos avisando que algo não vai bem. Mais um tremor de terra sentido no Brasil. Bom, recentemente nós estamos tendo muitos casos de terremotos e tremores de terra no Brasil, coisa que não se ouvia nem falar antes. Inclusive, num passado não muito distante, quando se falava em terremoto no Brasil, todos começavam a